Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Tudo bem. Agora com a filosofia. Então, vamos mudar a nossa fichazinha aí, tá? Recapitulando rápido o que a gente já viu, hoje a gente vai fechar com vocês a filosofia pré-socrática. Então, toda a parte de filosofia pré-socrática a gente encerra hoje com o Demócrito de Abdera. O que a gente já estudou? Nós já estudamos com vocês a introdução à filosofia, ou seja, definimos filosofia, discutimos a origem da filosofia, vimos que ela nasceu na Grécia, estabelecemos os parâmetros históricos para o surgimento dela, tá? Definimos a filosofia como a nova paideia dos gregos, o novo princípio de pensamento, de educação e formação do ideal daquilo que o antropos grego, tá? Depois, nós desenvolvemos alguns conceitos como mobilismo, imobilismo, pluralismo, monismo, tá? Trabalhamos esses conceitos e aí, nas últimas aulas, eu trabalhei com vocês a filosofia pré-socrática. Definimos também a diferença entre pré-socráticos e socráticos, ou seja, uma cosmologia e uma antropologia, tá? Na penúltima aula, nós trabalhamos em torno de 4 escolas, o que me fez eliminar uma quinta escola, que geralmente alguns autores de livro colocam como sendo pré-socráticos, mas não são, que são os sofistas. Então, os sofistas, eles, de uma certa maneira, não se encaixam na filosofia cosmológica porque vão tratar justamente, exclusivamente sobre as questões humanas. Então, sofistas, escola, a partir da escola socrática. Então, eu dividi com vocês em 4 escolas. A escola jônica, que nós trabalhamos os principais filósofos dela, como Tales, o criador da filosofia, Anaxímenes, o princípio do ar, Anaxágoras, Anaximandro, o princípio do ápeiron, e, na aula passada, quarta-feira, o Heráclito de Éfeso, o princípio é o fogo, a dialética, o movimento. Dividimos esses caras em monistas e pluralistas, tá? E os monistas em mobilistas e imobilistas. Depois trabalhamos a escola pitagórica, com Pitágoras e a sua tese sobre o número como origem de tudo, o número como princípio de todas as coisas, como origem de todas as coisas, tá? E o seu fundamento básico da reencarnação, que é a metempsicose. Trabalhamos a escola eleata, que na aula passada a gente trouxe o Parmênides como o pai dessa escola, e na aula anterior, a última aula nossa, nós trabalhamos o Zenão, com a sua dialética, o método dialético. E, por fim, a escola pluralista, com o Anaxágoras e o Empédocles, tá lá com o ilimitado, o indeterminado, e a semente, tá? Do conhecimento onisciente. Bom, e hoje, fechando os pluralistas, nós vamos tratar do Demócrito. Aí a gente fecha todo o conhecimento, ou toda a base da filosofia pré-socrática. Certo? Então, toda a filosofia pré-socrática a gente encerra hoje ao tratarmos do Demócrito. Então, Demócrito encontra-se na escola pluralista. Mais precisamente, nós vamos encaixar o Demócrito como um pluralista atomista. Então, de cara, dá para a gente definir que o princípio do Demócrito é o átomo. Então, tudo é átomo. Tudo nasce, tudo origina do átomo. Tudo tem sua origem na formação atômica. Então, enquanto pluralista, nós vimos já com vocês que os monistas têm a opção de serem mobilistas ou imobilistas. Um pluralista, ele só pode ser
mobilista. Então, eu tenho um pluralista, atomista, mobilista. Ele acredita piamente no movimento. Tá? Mas há algumas coisas interessantes no Demócrito. Como, por exemplo, o pensamento do Demócrito é o primeiro na linha de tratar realmente a diversidade como uma realidade constante no nosso meio. Acredito eu que os gregos, criadores da democracia, tenham analisado bastante o pensamento do Heráclito, mas principalmente, como estava mais próximo de Atenas, eles tenham analisado bastante o pensamento de Demócrito. E Demócrito tem um pensamento que está muito próximo ao período de formação e instalação da democracia grega. Onde é que você está vendo democracia nisso? Na diversidade das coisas. Toda democracia parte de um princípio de diversidade e do reconhecimento altero dessa diversidade. Tá? E o pensamento do Demócrito, ele gira em torno dessa diversidade. O segundo princípio, muito presente nele, é o princípio da afirmação das coisas como elas são, de maneira objetiva. Então, o pensamento do Demócrito, há nele uma objetividade suprema aí. O que faz com que Demócrito seja uma primeira síntese filosófica na história da filosofia. Demócrito é um primeiro cara a pegar toda uma linha de pensamento de um, toda a linha de pensamento do outro e colocar funcionando junto. E ele faz isso muito bem com Heráclito e Parmênides. Tá? Então fica aí um ponto positivo, um dos pontos positivos do pensamento do Demócrito. Tá? É o primeiro a sintetizar toda uma linha de pensamento. Então vamos lá. Se tudo é átomo, o que é o átomo? Primeira coisa, o átomo ele existe em número infinito. O átomo existe em número infinito. Daí a origem do pluralismo dele. Se eu tenho um número infinito de átomos, eu tenho plural. Como melhor determinar esse pluralismo dele? Quando ele afirma que cada átomo, lembra que eles são infinitos? Há uma infinidade de átomos, cada um deles possui uma subjetividade própria, uma alteridade própria, e ele nunca perderá esta objetividade, esta subjetividade, e nem muito menos a sua própria alteridade. Então, o átomo é e sempre será aquilo que é. Ele não muda. O átomo nunca muda. Mas você disse que ele é uma síntese com o Heráclito. Sim. O átomo nunca muda, isso é Parmênides. Onde é que o Heráclito entra nessa? A mudança, ela existe. E ela existe onde? Nas formas geradas ou nos modelos atômicos. O modelo atômico eu posso alterar. Então, a mudança existe. Então, eu tenho tanto o ser de maneira objetiva, tá? Que é aquilo que é, como também tenho a mudança, o devir, a transformação, o ir e vir. Certo? Então, um átomo é em número infinito, mas ao mesmo tempo ele sempre será ele mesmo. Um átomo em si ele não muda. Então, o que muda? A forma que ele elabora. As formações atômicas podem ser mudadas, mas o átomo não. O átomo não pode ser mudado. Então, vamos lá. O átomo é em número infinito, sempre ele mesmo, indivisível, invisível, imutável e eterno. É interessante esse conceito de átomo, porque algumas modificações nesse conceito só conseguiram ser comprovadas no século XX, como, por exemplo, a indivisibilidade do átomo. O átomo pode ser dividido, nós mostramos que podíamos dividir o átomo, separá-lo em partes, dividir o seu núcleo e tudo mais. Mas isso só aconteceu no século XX. Demócrito está no século V a.C.
Ou seja, esse conceito atômico do Demócrito irá predominar por mais ou menos 2.500 anos aproximadamente. Certo? Então vamos lá. Tudo é átomo, o átomo é em número infinito, cada átomo é sempre ele mesmo. Assim, o átomo é indivisível, invisível, imutável e eterno. Como o átomo se difere? De duas maneiras. Primeiro, pela forma. Um átomo se diferencia do outro pela forma. Então, eu posso ter átomos arredondados. Posso ter átomos arredondados. Ou posso ter átomos mais agudos. Átomos mais redondos, átomos mais agudos. Então, átomos se diferenciam pela forma. Átomos também podem se diferenciar pela sua dimensão. Então, são as duas formas que os átomos se diferenciam. Pela forma e pela dimensão. Tá? Então, vamos lá. O átomo, a teoria atômica dele é uma síntese entre Heráclito e Parmênides. Ele conceitua o átomo como um número infinito, mas sempre sendo ele mesmo. Heráclito e Parmênides. Então, o átomo é aquilo que ele é, mas ao mesmo tempo a causa de todo o devir, a causa de todo vir a ser. Então, o átomo é movimento, átomo é dialética, está sempre em movimento, sempre em constante movimento e transformação. Tá? Bom, se o átomo está em movimento, como definir esse movimento do átomo? O movimento do átomo ele é simples. Dentro da sua forma e da sua dimensão, um átomo pode ser leve e um átomo pode ser pesado. Então, os átomos leves sobem, os átomos pesados caem. Então, o movimento atômico para o Demócrito é subida e descida. Pesados caem, leve sobe. Exemplo, o átomo do fogo é um átomo leve, então o fogo tende sempre para cima. O átomo da terra é um átomo pesado, então ele tende sempre para baixo. Então, nisso eu estabeleço um movimento de subida e descida. Subida e descida o tempo todo. Tá? Bom, falta a gente responder ainda como se formam as coisas. É justamente no movimento que nascem as coisas. Como assim? No movimento de subir e descer, nascem as coisas? Sim. Por quê? No movimento de subida e descida, os átomos irão se chocar uns contra os outros. E nesse choque de uns contra os outros, eles vão aderir. Um adere ao outro. Há um processo de formação de aderência. Então, um adere ao outro. Nessa aderência de um ao outro, formam-se as coisas. Então, todas as coisas formam-se como aderência atômica. Então, a forma de um átomo, a sua dimensão provoca o movimento, e no movimento de subida e descida, um choca-se contra o outro. E nesse choque de um contra o outro, começa a dar origem a todas as coisas. Por quê? Um átomo adere ao outro. Então, todas as coisas são formações atômicas. A mesa em que o meu computador está apoiado agora, na verdade, no movimento de subida e descida, átomos se chocaram e, no choque atômico, deram origem a essa mesa, à cadeira que eu estou sentada nela, ao computador que eu estou usando aqui agora. Eu sou uma formação atômica, você é uma formação atômica, tudo que há são formações atômicas que aconteceram por choque entre átomos e a aderência desses átomos a partir desse choque. Certo? Assim, a Terra é a aderência de átomos volumosos e pesados. A alma é a aderência de átomos leves, tá? E menos volumosos. Os deuses são formações atômicas. Ah, professor, mas eu sempre pensei que o Deus
era a origem de tudo. Isso no cristianismo, isso no judaísmo. Tá? Para o Heráclito, para o Demócrito, a origem de tudo é o átomo. Então, um Deus é uma formação atômica. Mas o Deus é eterno. Não. Eterno é o átomo. O átomo é eterno. O Deus não é eterno? Não. O Deus é uma formação atômica. Que digamos o seguinte, toda formação atômica, ela tem um prazo de validade. Vamos usar essa terminologia. Teria um prazo de validade. Então, a minha formação atômica tem um prazo de validade. A formação atômica de um Deus tem um prazo de validade. Só que o prazo de validade da formação de um Deus é maior do que o meu prazo de validade. Então, o que acontece para você achar ou pensar que os deuses são imortais, que os deuses são eternos? Na verdade, como a formação de um Deus, ela tem uma aderência maior, uma estabilidade maior, dando um tempo de adesão maior àquela formação, que é um Deus, e a sua sendo menor, o que acontece é o seguinte, quando você surge enquanto formação atômica, quando eu surjo como formação atômica, eu já me deparo com a formação de um Deus pronta, já está ali. Então eu tenho a impressão que ele é anterior a tudo. Como a minha formação é menor em adesão, a minha vai se desfazer mais rápido do que a do Deus. Então, quando a minha se desfaz, a do Deus ainda existe. É aí que, como ele tem essa longevidade um pouco maior, dá a impressão que ele é eterno, porque eu surjo, ele já existe. Eu vou desaparecer e ele ainda existe. Resultado, eu começo a pensar que um Deus é eterno. Mas os deuses não são eternos. Os deuses se desfazem também. A formação atômica de um Deus tem apenas uma durabilidade maior do que a minha, o que faz com que ele tenha uma longevidade um pouco maior do que a minha, dando a impressão de eternidade. Mas não é. É simplesmente um fato. Eu apareci e ele já existia. Eu vou desaparecer e ele ainda não existe. Certo? Bom, só para ilustrar, se alguém já assistiu aquele filme Fúria de Titãs 2, verá no finalzinho do filme que tanto Zeus quanto Hades, após o combate com Cronos, eles morrem. Eles desaparecem. E interessante, eu não sei se a pessoa que escreveu o roteiro tinha essa noção do atomismo, eles se desfazem virando partículas pequenas. Algumas caem, outras sobem. O que nos dá, pelo menos nesse exemplo que eu estou te dando, a clara noção do movimento atômico proposto pelo Demócrito. Então, esse movimento atômico dá para você ilustrar lá no filme Fúria de Titãs 2, no finalzinho do filme, com a morte, o desaparecimento de Zeus e Hades, que no filme aclara a noção de que começa a Era dos Homens. É o fim da Era dos Deuses. Ou seja, eles se desfizeram. A formação atômica que eles possuíam deram a eles uma longevidade muito maior do que a de qualquer humano, desaparece, volta ao movimento, dando origem a outras coisas. Tá? Então, tudo é formação atômica. Tudo que existe. Então, só o átomo é eterno. Tá? Para a gente caminhar um pouquinho mais, então, no movimento de subida e descida, todas as coisas surgem. A Terra, a partir de átomos pesados e volumosos, a alma, átomos mais arredondados e leves. Tá? Os deuses são formações atômicas, os deuses não são imortais. Mas e o conhecimento que eu tenho das coisas? Exemplo, esta aula seria classificada pelo Demócrito como uma formação atômica. E esta formação atômica, nesse momento exato, está irradiando energia atômica. Tá? Você quer conhecimento sobre isso? Você vai ter que captar a energia, então, a sua formação atômica,
deverá captar a energia atômica irradiada por esta aula. Então, esta aula irradia energia, e se você quiser o conhecimento sobre ela, você tem que captar essa energia e acumular essa energia. Então, o conhecimento é captar a forma de um átomo, a energia irradiada daquele átomo e armazená-la. Quando você faz isso, você tem o conhecimento sobre aquela formação. Então, esta formação, aula, está irradiando energia. Você quer conhecimento dela? Você tem que captar essa energia e, ao captar essa energia, acumular. E isto é o conhecimento. Então, o conhecimento é captar a energia irradiada de cada átomo e acumular essa energia. Beleza? E as nossas sensações também são captações, a captação da forma ou da energia irradiada por determinado átomo. O que é um sentimento de dor? Na verdade, existem átomos mais agudos, mais pontiagudos. Esses átomos tendem a provocar sensações dolorosas. Então, quando você se coloca próximo a um átomo mais pontiagudo ou tem contato com um átomo mais pontiagudo, mais agudo, você tende a sentir dor. Quando você está diante de um átomo mais arredondado e capta a energia desse átomo mais arredondado, você tende a ter a sensação de prazer. Então, nossas sensações também são a captação aí da forma atômica presente diante de você. Tá? E o que muda? Não são os átomos, só lembrando. O átomo não muda, mas o que muda é a formação atômica gerada pelo movimento de subida e descida e coesão entre esses átomos. Então, o que muda são as formações atômicas. Se as formações atômicas mudam, existe a morte? Teoricamente, não. Porque para existir a morte, teria que ter a destruição atômica. E não há destruição atômica. O que há, na verdade, é o desfazer de uma forma para fazer com que cada átomo volte ao movimento para formar outra coisa. Então a morte não existe. O que existe é o fim de uma forma atômica que dará origem, no movimento, a uma outra forma atômica. Então a morte não existe. O que nós tratamos aqui sobre o Demócrito? O pluralismo e o atomismo. Os átomos são em número infinito e é sempre ele mesmo. Assim, indivisível, invisível, imutável e eterno. Diferem entre si pela forma e pela dimensão. Tá? Ele possui movimento, mas também é ele mesmo. Então, ele é a causa de todo o devir, mantendo sua própria identidade. No movimento, os leves caem, os leves sobem, os pesados caem. Eles se chocam e se entrechocam, formando todas as coisas, a terra, a alma, os deuses. Os deuses também são constituição atômica e não são eternos nem imortais. O conhecimento consiste, e os sentimentos, na captação da forma e da energia irradiada de cada átomo, de cada formação atômica. Tá? As sensações, então, consistem na captação desta forma. E a morte não existe, simplesmente é a retomada do movimento. É o fim de uma determinada coesão atômica para dar início a uma outra formação atômica. Ok? Então, fechamos a filosofia pré-socrática. Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? O Enzo Gabriel. Acho que ele não tem microfone, não. Pois é. O Enzo, você está chegando muito cedo para o recreio, rapaz? Nós já estamos quase na hora do recreio. Tem que chegar mais Aí cedo aí, viu, Enzo? ele me fala, professor, que é porque o computador dele tinha estragado, ele teve que pegar outro.
Aí Ah, tava ok. demorando um pouco. Está justificado, mas mesmo assim chegou muito tarde, né? A aula está acabando. Até que vocês pensam aí nas perguntas, se tem alguma pergunta ou não, vamos à nossa avaliação, assim como eu tratei com vocês, da nossa avaliação parcial lá na sociologia. Eu tinha proposto também lá no início do ano, na nossa primeira aula, a leitura de um livro chamado O que é o Mito. Então, a minha proposta agora é o seguinte. Lá na sociologia eu pedi um fichamento. Não é isso? Aqui eu vou pedir a vocês um mapa mental. Então, qual que é o trabalho? Vocês lerão o livro e eu vou postar esse livro lá no Moodle, de preferência hoje ainda. Tá? Vou postar o livro lá no Moodle e algumas instruções gerais a respeito do trabalho, tá? Mas vamos deixar claro e anotem a partir de agora aí. Eu quero a leitura do livro que eu vou postar lá no Moodle para vocês, tá? E a partir da leitura do livro, eu quero que vocês vocês irão elaborar um mapa mental do livro, tá? Bom, os meninos do primeiro e do segundo ano estão fazendo os mapas mentais até legais. Alguns optaram por fazer numa folha, pega a folha em branco, tá? Desenha o mapa, faz belezinha e tudo mais. Ok. Pode ser assim, tá? A forma de entregar depois eu vou tratar com vocês já no nosso próximo encontro. Beleza? Tá. Então vamos lá. Vocês podem também entrar na internet, que é o que os meninos do primeiro e do segundo ano estão fazendo. Entrando na internet, pegando alguns modelos de mapa mental e apenas preenchendo. Então eles fazem a leitura do livro, encontram esse modelo de mapa mental lá na internet e preenchem esse mapa mental lá na internet. E aí, a próxima aula eu vou marcar com vocês como vocês me entregarão. Mas esse trabalho valerá a nota das avaliações parciais. Ok? Então, recapitulando com vocês. Eu quero a leitura do livro sobre a mitologia, sobre o mito. Acho que o que eu vou propor para vocês é o que é o mito, tá? Vocês lerão o livro e elaborarão um mapa mental a partir do livro. O livro é rapidinho, são poucas páginas, tá? É aquela coleção O que é. Vocês vão ler rapidinho o livro e dá para fazer rapidinho, a linguagem bem tranquila, dá para fazer bem o trabalho, tá? Aí, na próxima aula nossa, eu vou marcar com vocês a data de entrega desse trabalho, que é para a gente fechar essa nota parcial, da avaliação parcial com vocês. Ok? Perguntas? Querem fazer alguma pergunta sobre a filosofia pré-socrática ou sobre o trabalho? Honorato, tipo Quem assim, é que tem está um falando? aplicativo, Alice, Alice. tem um aplicativo que dá para fazer também, aí pode usar ele? Mapa mental. Pode usar. A Luzia É o que os mostrou pra gente meninos, no passado. muitos meninos do primeiro e do segundo ano estão usando, tá? Então vocês podem usar também, não tem problema não. Beleza? Ok, obrigada. Ok? Algo mais? Sendo assim, eu agradeço a participação de todos vocês, um bom final de semana e até a nossa